Olá pessoal, então vamos dar uma continuidade ao nosso estudo aí de introdução a circuito de corrente alternada, em que a gente está começando aí introduzindo aí certos osciladores. A gente resolveu no último vídeo o oscilador LC, que é o mais simples de todos, e agora a gente vai colocar aí dois elementos a mais para complicar um pouco as coisas, né? O primeiro vai ser introduzir uma dissipação, que vai fazer com que essa oscilação do circuito RC não se prolongue indefinidamente. Então, sempre em circuitos reais vai existir algum elemento aí resistivo, por exemplo, a bobina, que vocês podem olhar aqui, por exemplo, né, o indutor, ela é feita de um fio e esse fio tem uma resistência interna. Então, né, um indutor, uma bobina real, a gente acaba, por exemplo, modelando como se fosse uma composição de um resistor e um indutor ideais, certo? Então, mais para cá, a gente vai introduzir então essa resistência que cuida um pouco de tudo o que tem de resistência aí no seu sistema, certo? Um capacitor e um indutor que são responsáveis por gerar essa troca de energia, certo? Ora tá como passagem de corrente e ora tá como carga armazenada, né? E a gente vai introduzir também um termo forçante, né? Uma fonte de energia externa que é essa bateria, certo? Então, eu estou aplicando aí uma diferença de potencial dado para essa força eletromotriz. Tudo bem? Também geradores ideais vão ter uma resistência interna, mas ela também poderia ser embutida nessa resistência aqui. Então, de forma geral, isso é um tipo de circuito oscilador, né, com dissipação agora não desprezível, e que a gente pode investigar um pouco aqui, certo? Então, vamos começar, por exemplo, deste ponto. Vamos dar uma volta e aplicar as leis de Kirchhoff, certo? Então, aqui eu tenho, vamos colocar aqui em vermelho, é que eu tenho uma subida de potencial e eu vou ter as nossas, certo? Quedas de potencial ao longo dos elementos do circuito. A gente vai seguir o mesmo caminho aí dessa corrente. Então, vamos lá, a gente tem que a força eletromotriz Epsilon, aqui, por exemplo, pode ser igual a queda RI, né, no resistor. A gente vai ter uma certa queda no capacitor, que agora eu vou escrever como sendo carga em função do tempo, né, sobre a tensão. Então, se você pegar a definição de capacitância que a gente deu mais para cima, certo? Aqui eu estou isolando essa tensão no capacitor. Então, é carga sobre tensão e essa carga aí pode variar com o tempo, certo? Só para a gente mostrar uma forma ligeiramente diferente de descrever as coisas, né? Então essa carga é a carga armazenada no capacitor que se relaciona com a corrente. Ótimo. E aí por último a gente tem uma tensão no indutor. Esse indutor ideal, né, tem uma tensão que vai ser basicamente a indutância dele vezes a derivada da corrente elétrica, né? E todas as convenções aí elas estão conformes aí a essa representação de sinais, certo? Então a gente está interessado em modelar essa dinâmica aí, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma única variável. Então antes eu fiz em termos da corrente, agora eu vou colocar em termos da carga. Note que a corrente elétrica ela é basicamente igual a essa derivada da função carga, tudo bem? Perceba que eu posso colocar tudo em termos da carga aqui. Por quê? Eu vou colocar essa corrente aqui como sendo dq dt. Agora eu vou omitir esse t entre parênteses para aliviar um pouco a notação. Carga sobre c mais L. E a derivada da corrente eu posso tomar essa equação e dividir não, desculpa, vou derivar dos dois lados pelo tempo. Então, derivada da corrente é a derivada segunda da carga. Então, isso aqui vai ser uma derivada segunda da carga de T2. Tá? Então, eu mantenho ainda com uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, sendo que agora eu vou ter um termo a mais, certo? Com a derivada da carga
né? Isso aí é uma coisa nova que vem da resistência. E aqui eu tenho um termo aí não homogêneo, que vem da bateria. Vamos dividir tudo isso por L da indutância. E então nós temos que D2Q dt2, né? E aqui o termo de primeira ordem R sobre L dq dt. Por último, Q sobre LC igual a força eletromotriz. Então nós chegamos aí na equação. Opa, e aqui faltou um L. Certo? Isso aí é absolutamente análogo agora ao oscilador harmônico amortecido e forçado. Então, a gente tem no oscilador harmônico esse termo aqui, certo? Aí nós temos no oscilador amortecido um certo alfa x', e aqui nós tínhamos uma força F sobre a massa, né? Então perceba que o L nesse caso está assemelhando-se à massa, né? Você tem a mesma frequência natural, e esse alfa aí seria o L sobre M. R sobre L seria o alfa. Tudo bem? Então, inspirado nisso, nós vamos definir, né? Portanto, esse alfa como sendo R sobre L, o ômega 0 ao quadrado, 1 sobre LC, e eu vou chamar de um Fzinho como sendo esse Y sobre L. Basicamente, isso que vão ser parâmetros auxiliares que vão simplificar essa minha equação da dinâmica do sistema. Para enxugar um pouco a notação, vamos agora essa carga duas linhas para a segunda derivada. Alfa Q', ômega 0 ao quadrado Q. Isso aqui vai ser igual a um F. Tudo bem? Então, isso aqui agora é uma equação diferencial, segunda ordem, inhomogênea por conta desse termo F aqui forçante. E aí, para resolver esse tipo de equação diferencial, a gente faz em dois tempos. O primeiro tempo aqui, nós vamos encontrar uma solução particular. Então, isso aqui vai ser basicamente qualquer solução que satisfaça essa equação diferencial, que vai dar conta desse termo forçante. Tipicamente, uma coisa interessante você procurar são coisas mais simples, casos limites, né? Por exemplo, nós podemos aí calcular uma carga constante, né? Então, existe alguma carga que esse termo não oscila? Então, nós vamos procurar aqui uma carga QP constante, ou seja, que a derivada primeira e a derivada segunda sejam nulas. Então, nós temos que ômega 0 ao quadrado e essa carga particular igual a F. Então, nós temos aqui que a carga particular é esse F sobre ômega 0 ao quadrado. Lembrando quem que é cada um desses caras, ômega 0 ao quadrado é 1 sobre LC, então vou ter um LC aqui em cima, que multiplica o F, que é Y sobre L. Vamos dar uma cortada aqui. Corta, corta. Então, nós temos uma solução particular de uma carga constante igual a C sobre Epsilon. Maravilha. Será que a gente consegue uma interpretação física para isso? Sim, isso é bem natural. Na verdade, essa carga particular é uma carga que percebam aqui, que faz com que a tensão nesse capacitor seja igual a o VC aqui seja igual ao Epsilon, a força eletromotriz. Ou seja, eu tenho um balanço entre a força eletromotriz aplicada, a força eletromotriz, a tensão nos terminais do capacitor, uma é igual à outra, portanto, na malha, por conta que uma está se opondo à outra, não tem corrente, portanto, a carga é constante. Então, a nossa solução particular é a solução em que eu tenho o meu capacitor carregado com a mesma tensão desse Epsilon, ou seja, esse capacitor está completamente carregado depois de todas as oscilações que eventualmente ocorreram. Tudo bem? Essa aqui é a nossa solução particular. E agora nós vamos fazer um passo aqui da solução da equação homogênea. Tudo bem? Porque basicamente a solução geral
O Q geral vai ser um certo Q solução da homogênea, que a gente vai encontrar agora, com o Q particular, que a princípio poderia ser uma função, mas nós obtivemos uma carga particular constante, né? Então, vamos... Esse cara aqui é a solução da equação homogênea associada. Tá? E que equação diferencial é essa? Basicamente, é a mesma equação da dinâmica que nós tínhamos, exceto pelo termo não homogêneo. Então, nós vamos fazer esse f igual a zero. Então, aqui, a solução que nós temos que... A equação que nós temos que resolver agora é Q duas linhas mais alfa Q' mais ômega zero Q. Tudo bem? Então, agora é uma equação diferencial segunda ordem, né, sem tempo forçante. E nós vamos agora passar e buscar agora as soluções desse tipo de equação. Isso tem vários jeitos de resolver, né? O jeito mais fácil é procurando a equação característica, né, que vai, basicamente, eu vou criar um polinômio a partir dessa equação aqui. Então, o que tem de segunda ordem, eu vou ter um lambda ao quadrado. O que tem de primeira ordem vai ser um lambda. E o que tem de ordem zero vai ser o lambda elevado a zero, que é 1. E aqui vai ser igual a zero. E aí, a nossa solução tem uma certa cara de uma constante qualquer. Então, vou colocar aqui uma amplitude elevado a lambda t. Então, você pode testar esse tipo de solução e você vai obter que o lambda ele tem que obedecer essa equação característica. Então, essa técnica padrão de resolução de equações diferenciais. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau, que basicamente vai me dar os seguintes valores de lambda. Então, menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, aplicando Bhaskara, sobre 2. Certo? Nós não sabemos quem é o alfa e quem é o ômega zero, então nós temos diferentes casos. A gente tem um caso em que esse lambda é real, e portanto nós vamos ter soluções exponenciais. Nós temos o caso em que ele pode ser imaginário. Tá? Então essa raiz, o argumento dela é negativo, então a gente vai ter um número complexo, na verdade, que tem parte real e parte imaginária. E a gente tem o caso especial de raiz dupla. Tudo bem? Que a gente tem uma outra forma aí de resolver, um outro formato de solução. Tudo bem? Então, vamos dividir aí em 3 casos. Vamos lá, então, para o caso... Qual que foi o primeiro que eu coloquei? O amortecimento subcrítico. E esse caso aqui tem um amortecimento fraco, em que isso aqui é menor que zero. Tá? Esse argumento. Deixa só para ficar igual as minhas notas aqui, eu vou dividir tudo por 2 aqui explicitamente. E eu vou ter aqui, então, portanto, alfa. Deixa eu ver só como é que está aqui. Tá. Alfa sobre 2 ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Vou ficar igual. Então, aqui eu vou escrever só como sendo alfa 2 menor do que ômega 2. Tá? Mesma coisa, só escrito de outra forma. Vamos lá. Então, nesse caso, esse argumento ele é negativo. Então, vai surgir aí uma unidade imaginária. Então, o lambda aqui pode ser escrito como sendo esse menos alfa sobre 2, mais ou menos i, que multiplica ômega zero ao quadrado menos alfa sobre 2 ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma parte real que vai me dar um amortecimento e uma outra parte oscilatória. Então, percebam que se eu usar esse formato da solução, e na prática a gente vai ter uma combinação de cada solução do lambda, a gente vai ter que superpor isso aí, certo? Pelo princípio da superposição. Então, olha só o tipo de coisa que a gente vai ter, ou tirar a parte real e a parte imaginária. Quando tiver que a carga aqui vai ser uma certa amplitude
E elevado a lambda t, nós vamos ter que vou ter amplitude E elevado a menos alfa sobre 2 t, né, que vai dar a conta do amortecimento, e uma parte oscilatória, mais ou menos I multiplica ômega 2 menos alfa sobre 2 ao quadrado vezes t, certo? Então, aqui a gente vai ter uma amplitude, A, a gente vai ter um termo de decaimento, né, elevado a menos alfa, E elevado a menos alfa t sobre 2, e aqui a gente vai ter uma exponencial complexa, que eu posso tirar uma parte real, parte imaginária, para ter um seno ou cosseno, certo? Então percebam aqui, primeiramente, que a frequência de oscilação, tá, ela é dada por esse argumento. Eu vou chamar isso aqui de um ômega amortecido, que não é exatamente igual ao ômega zero, que é o que a gente chama de frequência natural, né, frequência angular natural. Então nós temos, né, isso aí, que esse ômega, frequência natural amortecida, é igual a ômega zero menos alfa sobre 2 elevado ao quadrado, e tira essa raiz aqui. Então, basicamente é isso que a gente tem, né? E para um caso geral, a gente pode somar essa parte mais, parte menos, né? E aí fazer uma superposição disso aí, ou somar a parte real, a parte imaginária disso, né? Um seno ou um cosseno. Ou ainda, se eu quiser uma coisa mais enxuta, eu posso colocar isso aqui tudo com uma certa amplitude, né? Posso chamar de A ou Q0, que a gente chamou na última vez. É elevado a menos alfa t sobre 2, ou um cosseno de ômega amortecido t. Eu posso colocar aqui simplesmente um delta, que é uma fase inicial, que dá conta dessa superposição de cosseno e seno. Certo? Lembra que eu posso abrir esse cosseno da soma como um cosseno de ômega AT mais um seno de ômega AT com diferentes amplitudes. Tudo bem? Então, isso aqui é o caso do RLC, certo? Com um amortecimento subcrítico. Vamos agora para o supercrítico. O amortecimento supercrítico. Nesse caso, a gente vai ter que o alfa agora ele é bem grande, né? Então, um amortecimento bem intenso. Então, isso aqui vai trocar de sinal. Alfa sobre 2 vai ser maior que ômega zero. Né? Lembrando que esses números aí, em termos para fazer sentido físico, né, são todos positivos, tá, gente? Então, esse amortecimento supercrítico, nós temos que os lambdas que nós encontramos, eles são reais, né? Então, lembra que vai ser menos lambda sobre 2, mais ou menos, deve ter esse alfa sobre 2 ao quadrado, menos ômega zero. E acho que é isso, né? Se não tem mais nada. É isso aqui. Exatamente. Então, basicamente, isso aí é a expressão do meu lambda mais lambda menos. Ou seja, eu vou chamar aqui um lambda mais um lambda menos. São dois valores possíveis de lambda. A solução geral aqui da carga, para esse caso aqui, né, do supercrítico, vai ser então uma amplitude A é elevado a lambda mais T, mais o B é elevado a lambda menos T. Ou seja, a gente vai ter duas exponenciais. Esses A e B são constantes arbitrárias que devem ser determinadas através do fornecimento das condições iniciais, ou seja, a carga inicial e a corrente inicial. A corrente elétrica inicial que na prática vai ser a derivada da carga. Né? Com essas duas informações a gente consegue determinar essas duas constantes A e B. Então na prática observa que a gente não tem esse comportamento mais oscilatório, né, bem definido. A gente vai ter duas exponenciais que eventualmente podem subir e descer. E basicamente é isso que a gente vai ter aqui. Né? Percebam também que a gente tem um lambda maior, né, em módulo e um lambda menor em módulo. Ou seja, a gente tem que esse lambda mais ele é uma resposta mais rápida
Isso aqui é a domina para maiores valores de t. Tudo bem? Então, na prática, quem domina, né, para um tempo maior, né, esse lambda menos aí, que vamos dizer é a tapa lenta, né, é o polo lento do meu sistema, certo? Então, isso aqui é o amortecimento supercrítico, né? E por último, nós temos o amortecimento crítico. Eu já fui o caso maior que, o caso menor que, então não é difícil imaginar. E agora o amortecimento crítico é o caso em que ocorre a igualdade, né? Ômegas alfa sobre 2, né? É igual a ômega zero. Isso mesmo. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que o delta lá da equação de segundo grau é zero. O lambda é igual a menos alfa sobre 2. E aqui a gente tem que isso é uma solução dupla. E aí, nesse caso, o formato da solução da equação diferencial é uma coisa desse tipo aqui. É um AT mais B, uma solução de primeiro grau, e é elevado a o lambda t, né? No caso aqui, alfa sobre 2t. Certo? Então, basicamente, isso é um resultado clássico aí de equações de soluções de equações diferenciais de segunda ordem. Tudo bem? Então, se vocês não acreditarem nisso, vocês podem verificar que, de fato, essa solução aí satisfaz a nossa equação diferencial. Tudo bem? E, da mesma forma, A e B constantes a serem determinadas com o conhecimento das condições iniciais. Aí percebam aqui que antes você tinha um alfa sobre 2 mais ou menos alguma coisa. Então, dado alfa, você tem uma coisa que é mais rápida que alfa sobre 2 e uma coisa que é mais lenta que alfa sobre 2. Aqui você tem que é exatamente igual ao alfa sobre 2. Né? Então, a princípio a gente costuma dizer que essa solução crítica ela é a solução que leva de forma mais rápida a condição de equilíbrio. Tudo bem? Então, só para encerrar e graficamente ilustrar essas três soluções, vamos fazer aqui um esqueminha, né? Representação gráfica das soluções. Vamos colocar no eixo vertical um Q de t e no eixo horizontal o tempo, certo? E percebam, como eu falei, que a solução da homogênea, a solução geral, é uma solução particular mais uma solução da homogênea. Então, a solução particular, nós já determinamos, ela é igual, vamos colocar aqui em azul, isso aqui é a solução da particular, que é igual a, isso aqui é o QP, igual a epsilon vezes a capacitância. Tá? Então, e vamos imaginar que a gente tenha todas elas começando do capacitor descarregado, ou seja, todas as soluções vão começar do zero. Né? E aí a gente vai ter esse valor inicial e aqueles A e B, as constantes arbitrárias, né? O amplitude e o φ, todos vão se virar para satisfazer essa condição inicial. Com a carga zerada, e você pode calcular aí, então, a corrente, né? No caso inicial. Certo. Tudo bem. Então, o que seria o amortecimento subcrítico? Seria uma coisa assim. Né? Então, isso aqui é o amortecimento subcrítico. Então, percebam que a gente tem uma resposta oscilatória bem definida. Né? Eu fiz um garrancho. Certo? Que ela oscila com uma certa frequência ômega-A. Né? E aí, se esse A for bem pequeno, ele oscila mais. Né? Se for maior ou menor, enfim, quantas oscilações vai fazer e esse tipo de coisa, até ficar uma amplitude desprezível, né? A gente consegue investigar isso a fundo, tudo bem? Mas o objetivo aqui é basicamente a gente ter
essa intuição de qual que é o formato da solução. Vamos agora fazer, por exemplo, um amortecimento supercrítico, né? Esse alfa é muito grande, certo? Então a gente representa esse amortecimento supercrítico como uma coisa assim. É um amortecimento tão forte que ele demora para chegar ali. Deixa eu colocar aqui na horizontal. Vamos colocar aqui um pouquinho mais assim, para mostrar que ele vai entender também a solução particular. Todos eles, né, todas as soluções homogêneas, percebam que elas vão a zero no infinito, ou seja, todas elas convergem para a carga particular do capacitor completamente carregado. Então, isso aqui seria um amortecimento supercrítico. E por último, vamos colocar ali, por exemplo, em verde, o amortecimento crítico seria uma coisa como essa. E aqui fica. Então, aqui seria o amortecimento crítico. Tá? Uma coisa que ela vai rápido ali e procura de forma mais rápida possível, otimizada, a sua solução ali, a particular, o estado de equilíbrio do sistema. Tudo bem? Então, é o amortecimento mais rápido que a gente pode ter. É lento demais, que demora, o sistema é um amortecimento tão forte que nem deixa ele ir nas proximidades da solução particular. O amortecimento supercrítico ele é muito fraco, então ele oscila bastante. E o supercrítico ele maximiza então essa busca de chegar o mais rápido possível à condição de equilíbrio em que o sistema para de oscilar. Tudo bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso circuito RLC. Tudo bem? Um segundo oscilador, em que basicamente é o oscilador elétrico análogo a um movimento harmônico amortecido e forçado de uma partícula. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de você e até a próxima. Tchau, tchau.